O Egito guarda segredos há milênios, segredos que desafiam o tempo e a compreensão humana. Nas suas areias, sussurram histórias de faraós e deuses, histórias que ecoam através dos séculos. De uma época em que a humanidade ainda buscava seu lugar no mundo, tentando entender os mistérios da vida e da morte. Mas nenhuma descoberta até hoje se compara ao achado recente no coração do deserto. Um artefato que desafia a lógica, a história e a própria compreensão humana. Os cientistas estão perplexos. Os historiadores, em silêncio, sem palavras. A descoberta, mantida em segredo absoluto pelas autoridades egípcias, promete reescrever tudo o que sabemos sobre o passado, mudando nossa visão da história. Se essa descoberta se confirmar, a história da humanidade terá que ser reescrita, com novas páginas sendo adicionadas aos livros de história. O passado, como o conhecemos, se desfará como areia movediça, revelando um passado ainda mais misterioso e fantástico, cheio de segredos ocultos. No coração do Egito, o tempo parece ter parado, congelado em um momento eterno. Um enigma espera para ser desvendado, um quebra-cabeça que desafia nossa imaginação. E com ele, a verdade, por mais incrível que possa parecer, está prestes a vir à tona, mudando para sempre nossa compreensão do passado. A descoberta ocorreu durante uma escavação arqueológica de rotina, algo que a equipe fazia regularmente. Ou pelo menos era o que parecia à primeira vista. Uma equipe de pesquisadores egípcios e internacionais trabalhava em um sítio próximo à Grande Pirâmide de Gizé, investigando uma série de túneis inexplorados que prometiam revelar segredos antigos. O objetivo inicial era mapear a extensão da necrópole, buscando por tumbas ainda não saqueadas e artefatos perdidos. Ninguém esperava encontrar algo que revolucionasse a arqueologia, algo que mudaria nossa compreensão da história. Por semanas, a equipe se dedicou a remover toneladas de areia e entulho, trabalhando incansavelmente sob o sol escaldante. O ar era denso, carregado de poeira e com o cheiro de pedra antiga, um ambiente que parecia transportar todos para outra era. A cada metro escavado, a expectativa aumentava e a tensão no ar era palpável. Finalmente, a poucos metros abaixo da superfície, um achado extraordinário, uma entrada selada, oculta por séculos, foi revelada. Era o portal para um segredo milenar, um portal para o desconhecido, que prometia revelar histórias nunca antes contadas. A equipe, sem saber, estava prestes a abrir a porta para um mistério que os acompanharia para sempre, mudando suas vidas e a história para sempre. A entrada levava a uma câmara subterrânea, completamente intacta. As paredes, cobertas por hieróglifos, pareciam brilhar sob a luz das lanternas. A atmosfera era pesada, carregada de uma energia palpável. No centro da câmara, um sarcófago colossal, feito de um material escuro e polido, dominava o ambiente. Era diferente de tudo que os arqueólogos já haviam encontrado. Os desenhos esculpidos em sua superfície não se pareciam com nenhum hieróglifo conhecido. A emoção era palpável. A equipe se reunia em torno do sarcófago, examinando cada detalhe. Os hieróglifos, embora desconhecidos, pareciam contar uma história. Uma história que falava de deuses e estrelas, de uma época anterior à própria história. O sarcófago em si era um enigma. Seu material era frio ao toque, mais resistente que qualquer pedra ou metal conhecido. O que continha aquele túmulo? Que segredos guardava há milênios? A abertura do sarcófago foi um momento de expectativa máxima. Cada arqueólogo presente sabia que estavam prestes a desvendar um segredo milenar. A equipe, utilizando equipamentos especiais para não danificar a estrutura milenar, finalmente conseguiu mover a pesada tampa. O cuidado era extremo, pois qualquer erro poderia comprometer a descoberta. O que encontraram dentro desafiou a lógica e a ciência. Um corpo mumificado, em excelente estado de conservação, mas com características anatômicas nunca vistas antes.
Era como se fosse de outro mundo. A seu lado, um objeto cilíndrico feito de um material desconhecido, frio e liso ao toque. Parecia ter sido colocado ali com um propósito específico. Parecia pulsar com uma energia estranha, quase como se estivesse vivo. Análises preliminares do objeto cilíndrico indicavam uma tecnologia muito além de qualquer coisa conhecida na história humana. Era algo que desafiava a compreensão. Era feito de uma liga de metais desconhecidos e sua estrutura interna desafiava as leis da física. Os cientistas estavam perplexos. Emitia ondas de energia em frequências nunca antes detectadas. Era como se estivesse comunicando algo. Parecia ser um dispositivo, mas sua função era um mistério. O que poderia ser? O que era aquele objeto? De onde havia vindo? Essas perguntas ecoavam na mente de todos. Seria possível que a história, como a conhecemos, estivesse errada? As implicações dessa descoberta eram imensas. A múmia, por sua vez, era igualmente intrigante. Seus traços faciais, embora humanos, apresentavam diferenças sutis em relação à anatomia conhecida. O crânio era ligeiramente maior, os olhos mais amendoados. E em suas mãos, a múmia segurava um objeto ainda mais peculiar, um disco fino e circular, feito de um material cristalino. Parecia ser um tipo de dispositivo de armazenamento de dados, mas sua tecnologia era completamente desconhecida. A descoberta do disco intensificou o mistério. Seria ele a chave para entender a identidade da múmia e a origem do objeto cilíndrico? Que segredos estavam gravados em sua superfície? As respostas, se é que algum dia as encontraríamos, prometiam revolucionar a história da humanidade. Mas por enquanto, o disco permanecia um enigma, um silencioso mensageiro do passado. A notícia da descoberta se espalhou como fogo em palha. Apesar dos esforços do governo egípcio em manter segredo absoluto, cientistas de todo o mundo clamavam por acesso ao sítio arqueológico, ansiosos para estudar os artefatos. Teorias conspiratórias floresciam na internet, alimentando a imaginação do público. O que realmente havia sido encontrado no Egito? Enquanto o silêncio oficial persistia, as especulações corriam soltas. Seria o túmulo de um faraó desconhecido? Um portal para outra dimensão? Uma evidência de contato extraterrestre no passado distante? A falta de respostas apenas aumentava o fascínio pelo achado. O mundo esperava, ansioso, por uma explicação. Uma das teorias mais intrigantes sugeria que a tumba e seus artefatos pertenciam a uma civilização avançada que existiu muito antes dos antigos egípcios. Uma civilização com tecnologia e conhecimento muito à frente de seu tempo, que desapareceu sem deixar vestígios, exceto por alguns poucos vestígios, como a tumba em questão. Essa teoria se apoiava em lendas antigas, que falam de deuses que desceram do céu e trouxeram o conhecimento para a humanidade. Seria possível que essas lendas fossem, na verdade, relatos distorcidos de eventos reais? A descoberta no Egito poderia ser a prova de que a história, como a conhecemos, está incompleta? Enquanto alguns buscavam respostas no passado da Terra, outros olhavam para as estrelas. E se o objeto cilíndrico e o disco cristalino fossem evidências de contato extraterrestre no passado distante? E se a múmia com suas características incomuns fosse, na verdade, um ser de outro planeta, enviado à Terra em uma missão há muito esquecida? A ideia, embora pareça absurda à primeira vista, ganha força quando analisamos a falta de explicações plausíveis para a tecnologia presente nos artefatos. Como explicar a existência de materiais e tecnologias que desafiam a ciência moderna? Seria possível que a resposta estivesse fora de nosso planeta? A descoberta no Egito levanta mais perguntas do que respostas. Quem construiu a tumba e com qual propósito? De onde vieram os artefatos e a tecnologia avançada? Quem era a múmia com suas características incomuns?
As respostas, quando vierem, prometem revolucionar nossa compreensão do passado e talvez até mesmo do presente. Uma coisa é certa: a história da humanidade, como a conhecemos, está em xeque. Os artefatos encontrados no Egito desafiam tudo o que sabemos sobre o passado. A verdade, quando for finalmente revelada, poderá ser mais surpreendente do que qualquer teoria conspiratória. E talvez, apenas talvez, ela nos force a reescrever os livros de história e a repensar nosso lugar no universo.